Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Até que enfim saiu o vídeo desse canal. Primeiramente, queria agradecer vocês pela paciência, por aguardarem, né? E sejam muito bem-vindos. Já começando de cara, pedindo para você já deixar seu like aí, se inscrever aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou começar a fazer para vocês aí. Pode deixar nos comentários aí também o que vocês querem ver por aqui, quais são os próximos temas. Me chama lá no Instagram também, me manda lá no Instagram a respeito dos próximos temas aí que nós podemos debater aqui, claro, né? E o primeiro vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão aí que esse final de semana eu fui ao shopping e aí eu até tirei uma foto da casquinha, né? E bem na hora eu tava até pensando, engraçado, isso aqui não é sorvete, né? Até falei com a minha esposa, você sabia que isso aqui não é sorvete? E ela perguntou, né, o porquê, eu expliquei pra ela, ela até falou, uai, faz um vídeo no canal aí explicando isso pros meninos, né, isso é interessante. E resolvi fazer, aliás, esse vídeo do canal tava planejado, pra esse canal sair, na verdade, era pra ele ter saído no final do ano passado, né, os primeiros vídeos. Eu cheguei até a gravar uns dois aqui, só que acabou que o tempo passou, eu não editei, porque eu que gravo, eu que edito, então, enfim. Mas sem maiores delongas, o fato é que o nosso canal está aí aberto, vamos começar a publicar vídeos aqui regularmente, pelo menos um por semana aí, quem sabe. Vocês devem ter se deparado com essa notícia aqui, ó. Sorvetes e milkshakes do McDonald's são bebidas lácteas e não gelados comestíveis, decide CARF. Bem, primeiramente deixa eu tentar explicar para vocês aqui de forma bem simples o que é o CARF? Só para você entender aqui o que está acontecendo. É o seguinte, joga para mim aqui, câmera, olha só. Quando você mora num condomínio e você recebe uma notificação por som depois das 10 horas, ou barulho, enfim, o síndico te multa lá, né? Te envia uma multa, você tem a possibilidade de recorrer administrativamente dessa multa, não é? Você recorre aí para o conselho de condôminos ou para o conselho, para o próprio síndico. Quando você recebe uma multa do Detran, também é a mesma coisa, já percebeu? Você tem a possibilidade de recorrer administrativamente para o Detran, né? Junto aos órgãos ali julgadores do Detran. Né? Quando você recebe uma multa ambiental ou uma multa do PROCON, você que é empresário recebe uma multa do PROCON, você tem a possibilidade de recorrer administrativamente ao próprio órgão que te autuou. Né? Então isso é bastante comum no mundo do direito. No direito tributário é a mesma coisa. Quando um contribuinte, então, ele recebe um auto de infração, então você pega aqui um contribuinte. O contribuinte, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, o quadro. Quando o contribuinte ele recebe um auto de infração, um AI, né, recebeu ali um auto de infração, o contribuinte ele pode adotar três atos, na verdade. Ou ele vai lá e paga, né, o auto de infração, ou ele pode recorrer desse auto de infração. E quando ele recorre desse auto de infração, ele pode recorrer tanto administrativamente, ou, caso ele queira, ele já pode ir direto para o judicial, em regra geral. Certo? Então, o que aconteceu com o McDonald's? O McDonald's ele foi autuado pela Receita Federal para pagar um determinado tributo, que é esse tributo aqui, ó, o tal do PIS e COFINS. Certo? Então, o que aconteceu? O fisco autuou o McDonald's, falando assim, McDonald's, você tem que recolher os PIS e COFINS das casquinhas de sorvete que você vende aí. Você não está recolhendo. Aí o McDonald's recorreu dessa decisão. Então, o McDonald's ele recebeu um auto de infração aqui, certo? E recorreu administrativamente dessa decisão. Então, ele recorreu primeiramente para a Receita Federal do Brasil. Ele fez o recurso administrativo e recorreu, contestando aquele auto de infração ali lavrado por um auditor fiscal. A Receita Federal do Brasil tem o seu órgão julgador e julgou improcedente o recurso, mantendo o auto de infração. E só um detalhe, sabe quanto que é esse auto de infração aqui? Sabe quanto que a gente está falando aqui, pessoal? Esse auto de infração aqui dessas casquinhas de sorvete, dos PIS e COFINS não recolhidos, da receita oferida com a venda dessas casquinhas de sorvete aqui, mais de 324 milhões de reais. Eu estou com os valores aqui exatos, só falo para você agora. Ó. O auto de infração
sem juros, multa e correção, sem atualização. Ele está com juros, multa, mas não está sem a atualização de hoje, né, da data desse vídeo aqui. 324.325.350,66. Esse é o valor do auto de infração. Então a Receita Federal autuou o McDonald's, falando: ó, McDonald's, você não está recolhendo PIS e COFINS sobre o produto das vendas aí, das casquinhas de sorvete aí. Aí o McDonald's recorreu administrativamente para a Receita Federal. A Receita Federal julgou improcedente o recurso do McDonald's. O que o McDonald's fez? Recorreu, então, para o órgão recursal, o CARF. E aí, então, o CARF deu essa decisão que vocês viram aí nas manchetes, nos jornais espalhados aí no final desse ano agora. Beleza? Então, o primeiro passo é entender o que é CARF. Entendido? Certo? Então, o CARF é um tribunal administrativo que julga recursos administrativos envolvendo matéria tributária. Tá bom? Aí, beleza, cara. Vem cá. Vamos entender agora o que é esse PIS e COFINS. Esse PIS e COFINS aqui, ele é um tributo. Ele é um tributo. Vou ser bem simples com vocês aqui, só para vocês entenderem. Ele é um tributo que as empresas têm que recolher sobre receita e faturamento. Então, com base no que a empresa recebe, vende, que ela ofere de receita e faturamento, há ali uma certa alíquota a ser incidida sobre aquele montante, né, e que ocasiona o pagamento, o valor a ser recolhido a título de PIS e COFINS, que em média aí dá de 3,5% a 9%, mais ou menos por aí, né? 3,5% a 9%, mais ou menos aí, dependendo do regime de tributação que a empresa estiver e tal, e tal, e tal. Beleza? Vamos só recordar aqui mesmo, o fisco autuou a Receita Federal, porque de acordo com o fisco autuou o McDonald's, porque de acordo com o fisco, o McDonald's não recolheu PIS e COFINS sobre a receita e o faturamento auferido com as vendas de casquinha. Só que aí o McDonald's, no seu recurso, virou e falou o quê para a Receita Federal? Falou: Receita Federal, eu não tenho que pagar PIS e COFINS sobre isso aqui não. A Receita Federal virou e falou assim: mas por quê? Porque é o seguinte, Receita Federal. Tem uma lei, é a Lei 10.925 de 2004, lá no seu artigo 1º, inciso 15, que diz o seguinte, ó: ficam reduzidas a zero as alíquotas de contribuição para PIS e COFINS incidentes na importação e sobre receita bruta de venda no mercado interno de leite fluido pasteurizado, industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado, desnatado, leite fermentado, bebidas e, aqui que está a questão, ó, compostos lácteos. Sabe, Receita Federal, isso é o McDonald's falando. Sabe, Receita Federal, que essas casquinhas aqui, ó, não são sorvetes. São compostos lácteos. A Receita Federal olhou e falou assim: você está de brincadeira com a minha cara, né? Você quer falar que isso aqui não é sorvete? O McDonald's: sim, isso aqui não é sorvete. Isso aí é um composto lácteo refrigerado. Isso não é sorvete. Meus amigos, com essa argumentação iniciou-se uma tremenda discussão técnica, inclusive, envolvendo instrução normativa do Ministério da Agricultura, envolvendo definições técnicas de vários laboratórios. Eu nunca na minha vida imaginava que definir sorvete seria algo tão técnico e difícil. Depois desse caso aí. Eu não tinha noção. Só que se a gente tiver uma noção mesmo, assim, se a gente for parar para pensar e tiver uma noção, você que é da área tributária, né? Se você tiver uma noção dos produtos e tudo mais, da nomenclatura que se dá a cada produto, você né, tem uma ideia do quão isso é importante, do quão isso é técnico, né? Porque às vezes nós, no dia a dia, a gente não tem noção, por exemplo, do que seria uma definição técnica do que é sorvete. Porque para nós sorvete é o quê? A gente faz um líquido, congela e pronto, é sorvete. Só que tem toda uma definição técnica para isso, cara. Obviamente que eu não vou nesse vídeo aqui querer falar dessas definições técnicas para vocês, porque, enfim,
A intenção não é fazer um vídeo aqui de horas, é um vídeo de minutos. Né? Mas, em síntese, o que ficou decidido, o que a Receita Federal, então, o que o McDonald's conseguiu comprovar para o CARF? Conseguiu comprovar o seguinte: ô CARF, essas casquinhas aí, e não só as casquinhas, tá? Todos os produtos lá que o McDonald's comercializa, que tem como base essa pasta refrigerada, aí, McFlurry, Sundae, Top Sundae, né? Tanto que o McDonald's recentemente mudou o seu cardápio, não chama isso mais de sorvetes e sim de sobremesas. Então o McDonald's ele conseguiu comprovar, senhoras e senhores, para o CARF, que, primeiro, isso aí não é sorvete. Isso aí não é sorvete. Certo? Isso aí, ele não é congelado. Na medida em que, para ser considerado sorvete, tecnicamente falando, aquele sorvete, o gelado comestível, pela legislação regulatória do Ministério da Agricultura e tudo mais, o produto precisaria ser armazenado ou servido em temperaturas iguais ou inferiores a -8 ou -12 graus. Ou seja, sorvete, para fins da legislação técnica, deixa eu compartilhar o quadro com vocês aqui, o sorvete ele tem que ser comercializado entre né, ali -8 graus e -12 graus. Certo? O McDonald's comprovou que suas sobremesas são servidas ao consumidor entre -4 e -6. Portanto, as sobremesas não são sorvetes, porque elas não são servidas em temperatura típicas de sorvetes. E sim, tecnicamente, elas seriam resfriadas, elas não seriam sorvetes. Elas seriam bebidas lácteas resfriadas. Logo, por ser bebida láctea, composto lácteo, entra exatamente na isenção prevista da lei, especialmente no seu inciso 11. Consequentemente, o McDonald's não tem nada o que pagar de PIS e COFINS sobre a receita bruta de venda desses produtos aqui que ele comercializa em seus quiosques. Certo? Então, basicamente, essa que foi a... né? É claro, pessoal, isso aí não foi só o McDonald's falando, teve laudos técnicos, houve perícia, houve todo, né, laudos de laboratório, né, que foram apresentados ali, né? Os laudos, inclusive, classificaram essas casquinhas aí, ó, essa pasta nas casquinhas aí que vocês estão vendo aí, foram classificados como líquido de alta viscosidade ou pasta cremosa. O argumento foi de que a máquina do restaurante, ela apenas, a máquina do McDonald's, né, aquela maquinazinha lá, ela só resfria a bebida láctea que é inserida na máquina e adquirida dos fornecedores, de outros fornecedores, sem alteração de composição química. Então, com esse argumento aí, o CARF considerou, então, que isso aí não é sorvete, meus povos. Isso aí é uma bebida láctea resfriada, logo faz jus aí a alíquota zero de PIS e COFINS. Portanto, esse auto de infração aqui de mais de 324 milhões de reais foi anulado. Tiago, e aí? E aí que provavelmente vai haver, porque o valor é muito alto, né? Então vem cá, corta para mim aqui. O valor é muito alto. Então, provavelmente, vai haver recursos, né, no âmbito judicial. Vai haver, o fisco vai brigar, levar isso para o âmbito judicial, né, porque o valor é muito alto. Né, é um valor muito alto. Então, vamos ver aí, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Mas foi uma baita vitória, tá? Foi uma vitória administrativa, mas foi uma baita vitória
dos advogados do McDonald's, né, e tudo mais. A tese elaborada foi uma tese bem técnica, então merece todo o nosso respeito. Mas isso aqui não é novo, né, gente? Na verdade, isso aqui não é novo, tá? Porque é muito comum haver mudança na classificação de alguns produtos para fugir de tributação. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Vocês devem se lembrar também aqui, ó, desse caso do bombom e do wafer. Lembra? Olha aqui. Serenata de amor. Antes era um bombom, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, mudar a cor aqui da caneta. Antes era um bombom. Por que bombom? Porque bombom incidia IPI, em média aí 5%. Agora mudou a nomenclatura para wafer, porque o wafer, a alíquota de IPI é zero. A mesma coisa fez a Lacta com sonho de valsa, né? Tanto que mudou até o pacotinho, cara. Antes era o bombom sonho de valsa, né? Aqui tinha IPI, né? Então aqui, ó, aqui tinha o IPI, ó. Aqui tinha IPI. Aqui já o IPI é zero, né? Mudou, né? Temos o caso também lá das Crocs. Depois eu faço um outro vídeo explicando esses outros detalhes para vocês aqui, se vocês quiserem, mas basicamente é isso daí. Então isso é muito comum. Você classificar o seu produto de forma correta te faz economizar tributo, cara. E muito tributo, cara. E não é pouco, não. Isso tem um nome: planejamento tributário, tá? Então, queria saber de vocês o que vocês acham disso. Deixa nos comentários aí o que vocês acham disso. O vídeo até ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas basicamente é isso, só para vocês entenderem aqui o porquê que a casquinha do McDonald's não é sorvete, né? E sim um composto lácteo refrigerado. Né? Por que, Thiago, que houve essa nomenclatura, esse destaque, isso tudo? Para pagar menos tributo. No caso aqui, para não pagar nada de PIS e COFINS. Beleza? Então é isso, meu povo. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, comenta aí o que você achou. Se você concorda, comenta aí, deixe nos comentários. Não deixe de me seguir lá no Instagram, a gente vai compartilhar outras coisas lá. Reforma tributária vindo aí, então a gente vai compartilhar muitas coisas legais com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!